Boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Afinando o Cérebro, e hoje com um tema muito especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Afinando o Cérebro, aproveita agora, se inscreve. E outra coisa, a gente tem uma super novidade nessa live. Na descrição desse vídeo aqui, a gente vai ter um link para você mandar o seu e-mail, caso você se interesse em receber um material, um flashcard com jogos a respeito dessa live super especial. Então, quem ainda não olhou lá na descrição do vídeo, já dá uma olhadinha, já põe lá o seu e-mail para você receber esse conteúdo que vai ser muito, muito importante se você quiser trabalhar e experimentar, ter todas as experiências do que a gente vai contar por aqui, porque é uma noite muito, muito especial, não é, Ingrid? Sim, é uma noite muito especial, principalmente para os desafinados e para as pessoas que trabalham com vozes desafinadas. Nós vamos aqui receber, aliás, já estamos aqui na nossa sala, com um convidado muito especial. Ele é fonoaudiólogo, ele é especialista em voz, professor do Centro de Estudos da Voz, mas, além de tudo isso, ele é professor de canto, regente, um pianista excepcional e diretor do estúdio J. Moura. Hoje recebemos Juvenal de Moura. Juvenal querido, aqui na Cultura. Opa, Ingrid! Boa noite, Ingrid. Boa noite, Diana. Boa noite a todos que estão ligados aqui no canal e quero agradecer imensamente pelo convite de vocês. Muito obrigado pela oportunidade da gente falar desse tema maravilhoso, fantástico, do que é a desafinação. E aí me perguntaram, Ingrid e Diana, esses dias, ao a gente lançar o flyer da nossa live, se afinação era uma doença, desafinação era uma doença. E a gente tem que pensar, doença propriamente não é se você é desafinado, não é uma doença que te impacta, mas se eu sou um cantor profissional, se eu quero cantar, se eu quero estar no meio dessas pessoas, outros fatores que nós vamos comentar aqui na live podem afetar essa afinação e aí se tornar um grande distúrbio. Então, o que é desafinação, Juvenal? Desafinação, na realidade, é eu ter um estímulo sonoro musical e eu tentar afinar, através desse estímulo, a mesma entonação vocal da mesma frequência, com o mesmo pitch e equalizar essa nota, sem ela, vamos dizer assim, mudar o pitch, que é a variabilidade de agudo e grave. Então, afinar é eu posicionar a minha emissão vocal colabando, vamos dizer assim, com esse estímulo musical que foi me dado. Então, se eu ouço um som e reproduzo o som no mesmo tom, com as mesmas características de frequência de pitch, eu posso dizer que estou afinada. Sim, isso seria o termo, né, e a definição de uma ótima afinação. E por que tem pessoas desafinadas, então? Essa é a pergunta que não quer calar, todo mundo quer ser afinado. Então tem pessoas que na realidade, o que é a desafinação? É a não reprodução vocal dessa linha melódica entre os intervalos das notas. Então, aquilo que a Ingrid falou em termos de afinação é quando eu não ajusto. Um exemplo, se eu fizer isso, vocês estão ouvindo o som aqui? Sim. Em vez de eu teria que, eu tive um estímulo, eu não faço isso. Eu faço. Aí o professor, né, ou o estimulador faz. Ele faz. Ele modifica. Então, quer dizer, ele não entoou na mesma frequência e no mesmo pitch ao ouvir o estímulo musical. Isso é a desafinação. Juvenal, a desafinação pode ter um componente cultural? Sim. Eu posso ter os árabes, né? Eu posso ter as escalas orientais, que eles produzem quartos de tons, né? Que nós, ocidentais, não produzimos esse quarto de tom.
Mas na hora deles cantarem, eles oscilam esse quarto de tom. E quer dizer, ele nem foi meio tom para cima e nem meio tom para baixo. E nós chamamos isso de comas, que é a variabilidade que eu tenho de transitar de um tom para um semitom. Seria isso. Pá, pá. E a pessoa faz pá. Ó, eu fui pro agudo, mas eu não fui preciso no agudo. Então nós chamamos que entre dó e ré, que é um tom, eu posso variar a minha frequência em 9 sons, que nós chamamos de comas. Então, esses países, né, eles trazem isso na voz. E muitas vezes a gente escuta, às vezes a gente quer imitar e não consegue, porque nós não temos o nosso treinamento para oscilar nesses quartos de tons. E o nosso cérebro também não reconhece essas melodias e Perfeito. acha que as músicas são estranhas, né? Perfeito. Ainda mais, Ingrid, quando a gente pega melodias atonais. Né? O que é atonais? Sem uma tonalidade pré-definida. Então, são músicas que você fala, nossa, que estranho. No primeiro momento, o nosso cérebro não reconhece essas melodias. Bom, então você falou uma coisa importante. O nosso cérebro não reconhece. É importante eu ter experiência, é importante eu ter um registro que a minha memória consiga acessar para que eu consiga ficar afinado ou ser afinado? Sim, toda vez que eu tiver um estímulo, e isso é bom e é super fantástico, que tem estudos que falam que as crianças que são desenvolvidas desde o berço, aliás, desde a parte uterina, que a mãe canta para a criança, sabe, põe a mão e tem uma hora, um momento que ela canta e está sempre cantando uma música, muitas vezes acalma o bebê. Então, esse estímulo que vem desde lá da infância, lógico que vai fazer uma grande diferença na fase adulta, quando eu precisar entoar ou cantar ou fazer outros estímulos através do som musical, eu já venho com isso tudo treinado. Então é maravilhoso. E a criança que não tem isso, que não desenvolveu isso, aí a gente começa a ter problemas nas habilidades auditivas dessa criança. Tá bom? Então, se essa criança ela recebe estímulos de estilos musicais e tons diferentes, ela vai criando um repertório musical muito mais rico, é isso? Quanto mais diferenças de músicas ela tiver sido exposta, mais rica será toda essa referência que ela vai ter. É isso? Sim, muito mais rico. E ela vai ter um processamento auditivo não só para a parte musical, é para todo o estímulo que ela tiver, porque a música, na realidade, ela trabalha com N fatores, né? Ela trabalha com a melodia, que é a memória, trabalha com as harmonias, que é a emoção, e trabalha com o ritmo, que é que nós temos a pulsação aí, que ritmo é uma coisa e pulsação é outra, né? Pulsação é o metrônomo, é a batida que eu tenho do metrônomo, e ritmo é o que eu posso fazer em cima dessa batida. Então eu posso variar. Quando a criança tem esse estímulo, tudo na vida, para se posicionar, para fazer perguntas, para estudar, para estudar outros idiomas. Então, ela tem uma capacidade, um leque muito maior para cada vez se preparar mais para a fase adulta. Então, quanto mais modelos auditivos eu tenho, maior o repertório que o meu cérebro tem e a maior flexibilidade para andar entre esses repertórios, né? Ô Ingrid, ou a Diana, Ingrid, você poderia me trazer para nós o que são as habilidades auditivas? Então, as habilidades auditivas, assim, vamos pensar. A orelha, ela ouve, mas o cérebro é que realmente dá o significado para aquilo que a orelha ouviu. O que são as habilidades auditivas? São uma série de processos que acontecem entre a orelha perceber o som e o cérebro dar o significado e que são essenciais para a gente conseguir compreender o mundo ao nosso redor. Então, desde localizar de onde vem o som, lembrar as referências que a gente tem, fazer a seleção do estímulo que me interessa. Então, se eu estou ouvindo uma orquestra ou se eu estou ouvindo um coral, eu posso escolher ouvir a voz de uma cantora com mais
atenção, ou de um instrumento. Estou ouvindo a orquestra, posso escolher, quero ouvir só os violinos, quero ouvir só o solo do piano, quero só ouvir os metais. A gente consegue direcionar essa atenção. Mas claro que a gente só consegue fazer isso se a gente tem no nosso repertório o que é o som de um violino, o que é o som de um piano, o que é o som dos instrumentos de metal. Eu preciso também conseguir identificar sons que estão incompletos, mas que estão no meu repertório e eu consigo completar. Então, se a gente começa a cantar, tirei o pau no... A pessoa continua, porque ela tem essa música no repertório, não é? Se eu canto, por exemplo, uma música que é de uma música desconhecida, não tem como a pessoa completar, porque ela desconhece, ela não tem essa informação. Então, eu preciso de memória auditiva. Eu também tenho habilidades distintas no processamento da informação do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. O nosso lado dominante, que é o lado que processa os estímulos linguísticos, ele, que na maioria das pessoas é do lado esquerdo, mas a gente tem uma porcentagem de pessoas que tem esse processamento do lado direito. Então, tem um lado que vai fazer esse processamento mais relacionado aos sons verbais. E outro, né, o lado não dominante, vai fazer todo o processamento das informações não verbais. Melodia, frequência, duração, né, quer dizer, a variação de melodia, de forte e fraco, de curto e longo. Então, Diana, que mais que a gente pode falar de habilidades auditivas e que são super importantes também quando a gente pensa no aprendizado? O que a pessoa precisa, não só para aprender música ou para aprender a cantar afinado, mas que ela também precisa para a gente fazer aí o aprendizado de tudo que a gente ouve. Exatamente. Para tudo que a gente vai precisar fazer essas diferenciações, por exemplo, de figura-fundo, né? Eu preciso ter habilidades para separar o que é a voz, o que é cada instrumento. Essas habilidades, por exemplo, são essenciais para que eu possa, dentro de uma música, tirar a melodia da voz e conseguir reproduzir de uma maneira afinada. Senão, eu não consigo fazer essa diferenciação, né? Aliás, deixa eu já aproveitar que tem perguntas aqui, senão a gente não vai dar conta das perguntas. Olha só. A Suzana perguntou se um sustenido ou um bemol é classificado como coma ou como semitom. Então, essa é a primeira pergunta aqui. Não, toda vez que eu o que são comas? O comas é a variabilidade que eu tenho de agudo e grave. Então, sustenido ou bemol é classificado como meio tom, que é o sustenido acima. Perguntou? Desculpa. Então, assim, eu tenho meio... Se eu penso em sustenido, é eu elevar, é eu subir meio tom da nota. Vamos pensar, nota dó, sustenido, dó sustenido, é eu elevar meio tom. E bemol é dó, eu preciso dó bemol, é eu abaixar meio tom. Mas quando eu faço essa variabilidade de meio tom, tá? Eu ainda tenho 4 comas que eu posso variar. Um exemplo, se eu fizer a nota assim, ó. Eu não tô na nota, vocês perceberam, ó. Mas eu não fiz. Eu não desci meio tom, eu variei, porque o meu instrumento é um instrumento vocal, ele não é temperado, então eu posso ter essa variabilidade, mas sustenido e bemol são semitons. E olha só, essa diferença entre um tom, um semitom, um coma, a gente também precisa dessas diferenças para perceber a diferença entre os sons da fala. Por exemplo, quando a gente tem som surdo, som sonoro, sons que são muito próximos, mas que tem uma pequena variação. Então, quanto melhor o indivíduo tenha esses aspectos de percepção musical, ele também terá mais facilidade em perceber os sons da fala também. Uma coisa está muito relacionada à outra, né? E olha que interessante, Diana, o que você acabou de falar. Quando a gente pega um ator que ele vai para o palco, ele tem o quê? A palavra.
que nós chamamos de melopeia. O que é melopeia? É a melodia da palavra. Eu subo e modifico essa frequência. Quando o cantor vai para o palco, ele já tem uma melodia pré-estabelecida pelo compositor. Aí ele precisa colocar a letra, e dentro da letra ele precisa dar sentido, né, de uma melodia que já é pré-existente. Então, às vezes, dificulta o cantor de falar como eu vou fazer essa linha melódica e dar a emoção que eu preciso da palavra. Então, quanto maior o estímulo for dessa fala, dessa frequência, dessa duração, dentro do processamento auditivo dele, muito melhor ele se torna como cantor. E aí a gente tem também os outros paralelos, por exemplo, quando eu leio um texto e faço uma entonação, é a melopeia, né? A entonação, eu tenho isso tudo rico na minha fala, fica mais fácil de eu compreender um texto, mais fácil de eu expressar aquilo que eu quero. Então, canto e comunicação, eles estão muito próximos e pode ajudar muito ao outro, né? Perfeito. São coisas separadas, né? São todos juntos. Tem mais pergunta. Tem uma aqui que eu já queria trazer. Olha, a Lúcia Costa traz o seguinte: as questões emocionais não seriam elementos que poderiam influenciar a afinação? Sim. Lógico que influencia. Não só as questões, porque a gente tem que pensar assim, que quando eu marquei umas coisas aqui interessantes para a gente pensar nessas emoções. Que quando eu penso em trazer o canto ele vem com emoções, e as emoções são tratadas através da expressividade que eu dou através da música. E muitas vezes, quando eu expresso de uma forma, né, que eu preciso, às vezes eu posso perder essa afinação, mas o cantor não é classificado como desafinado. Né? O cantor é legal porque o Foucault, né, que foi um grande compositor falando sobre os cantores, né? Ele faz 4 classificações, Ingrid. Ele fala assim, que existe o cantor monotônicos, o cantor desafinado, o cantor dependentes e o cantor independentes. O que significa independentes? É aquele cantor que é afinado, mas às vezes na interpretação, quando ele canta a capela, que às vezes não só a capela ou tá com o instrumento, ele varia o seu pitch, né, na forma de colocar. Um exemplo que eu vou dar para as pessoas rápidas, se eu canto assim: tem certos dias em que eu penso em minha gente, e aí eu canto: tem certos dias em que eu penso em minha gente. Eu quero pôr tanta expressividade no gente que eu não chego na afinação, mas é pela minha expressividade, não que eu seja desafinado. E aí existem outros fatores que têm a ver com os articuladores que desenvolvem isso. Por isso que são cantores independentes e não desafinados. Olha, a gente tem mais uma pergunta. A desafinação pode ter um componente familiar? Alice quer saber, se, exemplo, pais desafinados podem influenciar na desafinação ou na afinação dos filhos? Ingrid, quer responder? Essa daqui eu adoro, porque é o seguinte, tem 2 possibilidades. Primeiro, a gente pode realmente ter uma característica no cérebro, lá na região responsável pela afinação, que tem uma característica familiar que tende à desafinação. Porém, é muito mais provável que uma mãe desafinada ou um pai desafinado que cantam desde que a criança é pequena, desde que a criança está na barriga da mãe, ofereceram de modelo para essa criança um padrão que é um padrão desafinado. Então, a referência da criança é uma referência que não é afinada, porque a gente desenvolve, com exceção das pessoas que têm ouvido absoluto, né, Juvenal? Sim. A gente desenvolve a afinação por referência. Então, eu sou afinada, assim, se você me der o tom, eu consigo cantar o resto da música afinada. Mas se eu tiver que tirar aqui da minha cabeça qual é o tom, grande chance de eu, Ingrid, que não tenho ouvido absoluto, não acertar precisamente a nota. Então, olha que interessante. Existem características, existem áreas do cérebro, 14 áreas no cérebro envolvidas na afinação. E é possível que existam
conjunções dessas áreas que, por uma característica genética hereditária, fazem com que as outras pessoas da família também tenham a desafinação. Mas é muito mais provável que o modelo tenha interferido no desenvolvimento do canto dessa criança que se torna desafinada como os pais. Juvenal, o que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é eu não precisar de nenhum externo e eu já ter isso processado no meu cérebro, a altura e a frequência das notas. Então, deu a nota lá, do, fá, ele já tem, não precisa ser uma nota musical, pode ser qualquer som. O som do micro-ondas faz plim, plim, quando termina de aquecer, ele já fala tal nota, tal nota que deu, ou a campainha, isso é ouvido absoluto. E tem outros ouvidos, Ingrid, tem um ouvido relativo, que é aquele que através de um estímulo, de uma nota, que seria o Lá 440, que eu acesso todo o campo harmônico, só com uma nota. Isso é o ouvido que foi treinado, por isso que é relativo. Ele relaciona os intervalos com o estímulo que foi dado. Existe o ouvido harmônico, que é aquele que quando a pessoa está cantando, olha que ele já entra numa segunda voz. Ele já faz uma segunda voz, né? Ele canta uma terceira voz. E existe o ouvido melódico também, tá? Que é aquele que a pessoa cantou uma vez a melodia, você já sai cantando a melodia, tendo ouvido pela uma vez, uma única vez, tá? Renal, a Elizabeth perguntando aqui, o que uma cirurgia ortognática pode causar na voz do cantor? Então vamos lá. Eu tenho a cirurgia ortognática que ela pode ser feita na parte maxilar, como ela pode ser feita na parte mandibular, ou ambas as partes, tá? O que é a cirurgia? É aquilo, às vezes, que eu tenho a retração da mandíbula, e aí precisa puxar para frente, ou a parte da maxila. Quando isso é feito, eu modifico totalmente a caixa de ressonância. É como se eu pegasse uma caixa de fósforo, pegasse 2 palitos e colocasse numa caixa de sapato agora. Eu amplifiquei essa caixa. Então, quando eu amplifico, as pessoas perdem a sensação de emissão da afinação. E muitas vezes, por pinos que eles utilizam, eles perdem a sensibilidade. Eu tive um paciente que fez a cirurgia, aliás, eu atendi 4, mas um deles fez a cirurgia ortognática, mas só da parte maxilar. E aí ele trouxe para frente, né? Quando ele fez isso, ele perdeu toda a sensibilidade do palato duro e mole. Então, na hora, e ele era regente e professor de canto, na hora dele emitir o canto, ele não conseguia afinar, ele não mantinha a afinação, porque eu mudei essa caixa acústica. É como se eu fosse um violino e passasse a ser agora um violoncelo, né? Eu mudo a caixa acústica e eu preciso voltar a ter essa percepção de como eu vou dosar as vogais dentro desse trato vocal aonde eu trato o som. Ótima analogia, Juvenal. Olha, tem uma pergunta aqui da Lúcia que eu gostaria de juntar com a pergunta do Matheus. A Lúcia comenta que ela conhece grandes músicos que são desafinados. E ela pergunta qual a razão de acontecer esse fenômeno. Porque a gente sabe, eu preciso ter uma boa percepção auditiva, mas não adianta eu ser super perceptivo se eu não treino. O instrumentista, ele não necessariamente canta. E aí, o que acontece, Juvenal? Ele consegue desenvolver a afinação se ele não treina? Então, mas olha que legal. Se ele não treina, você já deu a resposta, na realidade, né? Então, eu preciso treinar. Aquilo que você estava falando do cérebro lá antes, o cérebro aprende por repetição, seja em qualquer estímulo que for, de idiomas, de tocar um instrumento, de emitir o som para a sua voz cantada. Ele precisa de treino, ele precisa dessa execução. E cada vez que você treina um exercício, pela segunda, terceira, ele vai refinando esse movimento. E ao refinar, ele traz toda a afinação. Muitas vezes o cantor, eu vou falar por mim, num exemplo rápido, curto, antigamente, eu não tinha esse ouvido relativo que eu tenho ouvido relativo, eu não tenho ouvido absoluto, mas eu tenho um relativo, muito bem treinado hoje.
Mas antigamente eu não tinha. Como eu era, na época, um exímio pianista, eu tocava muito bem, né? Então eu acompanhava tudo, lia tudo. Quando eu ia fazer os meus testes de canto na banca com a Naomi Munakata, a grande regente, uma grande amiga que veio a falecer no começo do mês, da pandemia, então o que acontecia? Eu colocava minha mão na estante e eu digitava a nota que eu via na linha melódica. Então, esse processo de movimento fazia com que eu solfejasse a altura das notas, porque eu tinha o quê? O estímulo da minha mão. Mas quando eu não tinha o estímulo, não conseguia, até que ela percebeu e falou, tira a mão. Quando eu tirei a mão, eu descambei, não afinava uma nota. Porque o meu cérebro não era treinado na altura das notas, era treinado na minha visão em ver a posição dos meus dedos, e não no meu cérebro. E aí eu tive que reformular, e ela mandou eu assim para solfejar 3 compassos na praça da alimentação de um shopping, e eu fui conseguir fazer o estímulo, Ingrid e Diana, do meu cérebro e escolher aquilo que eu precisava fazer, aquele comando, depois de 3 meses sentado na praça da alimentação. Aí que eu consegui. Olha que interessante, fala. Então, aí vem a pergunta do Matheus. Que abordagens você recomenda para cantores desafinados, no sentido de mostrar que a desafinação ocorre recorrentemente? Eu vou além. Como é que a gente treina isso, Juvenal? Então, Ingrid, tem assim, vamos supor, você não tem os recursos hoje que a Diana e a Ingrid vai trazer para nós, que eu quero que vocês também conheçam, que é fantástico, né? Vamos supor, eu não tenho isso hoje, estou com um aluno desafinado, né? Ele vem, então o que eu faço? O grande problema do instrutor é sempre colocar esse aluno no mundo musical. Ele não tem essa referência por não ter sido estimulado, por não ter treinado, por N motivos. Ele não tem essa referência. Então, o que eu preciso? Eu preciso me basear nas 4 propriedades do som, que é altura, intensidade, duração e timbre. Então, eu preciso fazer com que ele entenda isso. Qual é a zona de conforto dessa pessoa que é desafinada? A fala. Então, através da fala, eu começo a estimular para que ele perceba esses 4 elementos do som, né? Então, eu posso pegar assim, Ingrid, fazer assim, pegar os números de 1 a 5, vamos supor. Então, eu falo para ele assim, 1, 2, 3, 4. Não falei para ele que é música. E aí, como você faria isso, Ingrid? Repete o que eu... 1, 2, 3, 4. É isso. Então, ele vai percebendo. Se eu peço para Diana aqui, Diana, então eu trabalhei frequência. Se eu falar assim para você, 1, 2, 3. Repete. 1, 2, 3. Você vê, elas têm uns ouvidos maravilhosos, porque elas percebem ele me deu a parte mais fácil, que é a intensidade. Não me deu a parte da frequência. E aí, eu dou... Mas eu não... E o engraçado, Diana, que eu não falo para ele que eu estou trabalhando com música. Olha, você vai pro agudo. Eu só mostro, existe agudo e grave. Ele pode até responder na hora errado. Ele pode até fazer errado na hora, mas ele percebeu que teve alguma coisa que foi diferente. Isso já é um estímulo que eu preciso dele. E depois eu posso fazer assim, 1, 2. E eu, às vezes, faço gesto com a mão, para ele perceber. Isso é uma forma dele também perceber que ele está errado. Então, eu posso fazer isso com os dias, os números, posso fazer com os meses do ano, com os dias da semana, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ou eu posso fazer brincando. Eu não estou falando para ele que isso é música, que é melodia, eu só estou estimulando dentro de como ele fala, dentro da fala, os 4 elementos do som, para ele perceber o que ele pode fazer. Se você faz isso todo dia, às vezes meia hora, Diana, que eu trabalho com um cantor, quando você traz para a nota, ele afina.
E aí você trabalha, então, tanto a percepção auditiva com esse tipo de exercício, quanto a produção vocal. E a visual. Porque daí eu faço com a mão também, vou para cima, vou para baixo. Então ele tem vários elementos você vai aí. juntando os canais sinestésicos, né? Todos os canais perceptuais, né? Para que ele possa trabalhar com e perceber de uma forma mais global. E aí você pode perguntar, e o timbre, Juvenal? Eu posso fazer isso na voz, eu posso pegar 1, 2, 3, 4. Mudei o timbre. Tá? Vamos supor que eu não consigo fazer na minha voz. Não sei fazer isso que o Juvenal faz. Ótimo, pega um molho de chave, pega cocos, pega um sininho, põe 3 elementos lá e mostra para ele. Ainda mais via internet. Que som que é esse? Chave. Que som que é esse? Coco. Que som que é esse? E aí o que você faz? Agora vira de costas e você faz o som. Ele tem que identificar que está ouvindo um coco agora, um molho de chave, o sininho. Quer dizer, ele vai despertando nele timbres diferentes. Então também tem hora que você vai trabalhar só a questão auditiva. Quando você percebe, então, né, estimular só a questão de... Que na verdade é que o afinando o cérebro traz, né, pra gente. Mas só que vocês... Agora, falem para mim como vocês trazem isso para eles, porque a gente fica aqui com a voz, né? Agora... no afinando o cérebro a gente tem uma série de atividades, inclusive algumas que são bem específicas e que trazem já o canto como estímulo, ou já a melodia como estímulo, e a gente tem outros estímulos, outros jogos que trazem esses elementos que você falou, de duração, intensidade e frequência, isoladamente em treinos que são mais focados nessas habilidades, que não traz tanto essa questão da melodia, mas que treina especificamente a habilidade isolada, porque acho que é importante isso, né? A gente trabalhar a habilidade isoladamente e depois essa habilidade num contexto mais amplo, onde ela aparece com todos esses elementos em conjunto, né? Perfeito. Ingrid, e vamos pensar, desculpa, Diana, e vamos pensar, como eu controlo o meu paciente ou o meu cantor, ou se ele realmente está fazendo os exercícios do afinando o cérebro? Isso no afinando o cérebro é muito bacana, porque você está lá, você pede para ele, por exemplo, treinar o jogo aula de canto, ou o jogo afinando a voz. Aí você pede, treina em casa e volta aqui. Você pode, no Afinando o Cérebro, acompanhar se a pessoa fez, quantas vezes ela fez e qual o resultado dela em cada vez que ela joga um dos jogos do Afinando o Cérebro, com esse objetivo de melhorar a percepção auditiva. Então, por exemplo, eu pedi lá para a pessoa jogar alguns jogos e antes dela voltar para a minha próxima sessão ou para a minha próxima aula, se eu for professora de canto, eu vejo quais os jogos que foram jogados e o desempenho. Puxa, esse aqui ainda está ruim, eu sei que é uma habilidade que eu preciso continuar trabalhando. E aí, Juvenal, quem quiser saber quais são os jogos do Afinando o Cérebro que estimulam essa percepção auditiva tão importante para os pacientes, para as pessoas que são desafinadas, manda para a gente lá o link do o seu cadastro, que a gente vai mandar por e-mail até o fim da semana, essa lista dos jogos, o segunda nota, o pauta musical, está afinado, o seguindo as notas, afinando a voz, aula de canto e outras dicas a mais. Agora, uma outra dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando que você precisa trabalhar a percepção auditiva na pessoa que você está ali lidando e que tem um problema? Como é que eu sei se a dificuldade é de canto, ali na emissão, ou se a dificuldade está na percepção auditiva? E aí, eu já quero juntar com a pergunta que a Suzana Bueno fez, que é muito interessante. Algumas pessoas com dificuldade de afinação apresentam dificuldade de afinação quando elas vão envelhecendo. Olha só, Juvenal. Será que mesmo sem perda auditiva, essa desafinação que vai aparecendo na percepção da Suzana seria mais ligada à dificuldade de controle motor ou à dificuldade auditiva? Então, eu já vou dar uma dica, Suzana. Antes de você dizer que a pessoa não tem uma dificuldade auditiva, porque ouvir bem não significa que eu processo bem o som que eu ouço, e após os 60 anos, tem uma série de características do processamento auditivo que a gente sabe que podem ficar diferentes.
Então, você vai fazer o seguinte, você coloca a pessoa para acompanhar uma sequência de sons. Se ela não consegue acompanhar, e se ela não consegue sequer identificar a diferença entre grave, agudo, grosso, fino, é certeza absoluta que ela também precisa de um treino de processamento auditivo. Se ela sabe nomear grosso, fino, grosso, se é mais grave, se é mais agudo, só não consegue reproduzir, pode trabalhar só com a voz dela. Mas se ela está com a dificuldade de perceber a diferença, o processamento auditivo precisa entrar nessa fórmula, senão a pessoa não afina. Perfeito. É isso. Muito bem. Temos mais alguma pergunta? Que o papo está ótimo, mas o nosso tempo está estourado. Será que a gente tem mais alguma pergunta, Diana, Nina? Eu acho que... tem uma pergunta se a alteração de peso... É possível ter alteração na qualidade vocal e problemas de afinação por perda de peso? Né? Isso é uma das perguntas. E deixa eu ver... eu acho que é esse. E se é comum desafinados aumentarem a intensidade do som ao invés de subir a frequência? Sim, é o mais comum. Eles aumentam a intensidade achando que estão mudando a frequência, né? Não sei a Ingrid. Tudo bem? E a questão do peso? Do peso é assim. Então, existe sim uma correlação quando eu tenho perda de peso, quando tinha aquela cirurgia do estômago. A bariátrica, isso. Então, que era feito, muitos cantores me procuraram na época, cantores profissionais do Teatro Municipal, né, super profissionais, me procuraram por quê? Porque eles perdiam, eles não conseguiam manter a frequência. Então, eu tenho que entender assim, são perdas que eu tenho musculares no corpo todo e também na prega vocal. Né? Eu tenho, lógico que não é na mesma quantidade do corpo, mas tem uma variação um pouco ali em volta das estruturas da prega vocal, tudo. Quando eu tenho essa perda, a minha oscilação, ela fica maior. E às vezes eu tenho uma pressão, eu quero dar a mesma pressão que eu tinha antes, antes da cirurgia, e com a cirurgia eu vou perdendo, como eu tenho. E isso tem que ser calibrado semana após semana. Tá? Então os cantores vinham comigo, a gente calibrava para aquela semana. Na outra semana eles continuavam perdendo, tinha que calibrar novamente, porque eles mandavam a pressão de fluxo de ar, né? E queriam fazer a mesma projeção vocal e com tudo, sabe, reestruturando e mudando de tamanho, e mudando de tensão e de força muscular. Então a gente precisa recalibrar cada vez isso e tem correlação, sim. Olha, como a gente já estourou o tempo, eu vou dar uma sugestão. A gente tem o post dessa live aqui lá no Instagram. Então, eu vou pedir para quem está aqui com a gente e gostou da live, comenta lá, faz nos comentários o que vocês acharam. E para alguma pergunta que a gente ainda não conseguiu responder, coloca lá no post do Instagram. A gente responde, a gente aciona o Juvenal para responder a pergunta. E é importante que vocês façam, né, os seus comentários lá no nosso post. É o post dessa live aqui, lá no Instagram. Acho que é super importante até para ajudar outras pessoas que perderam, né, para que elas se incentivem a assistir, porque fica aqui no nosso canal, né, que elas possam assistir também essa live. Então, quem gostou e curtiu, vai lá no post do nosso Instagram e também coloca o seu comentário. Isso. Tá, Diana, tem uns que não conhecem, é o post do Instagram de quem? Do Afinando o Cérebro, do Afinando o Cérebro. Obrigada, Juvenal. É isso aí. Quem ainda não entrou no link na descrição do vídeo, entra lá no link, coloca o seu e-mail para você receber os jogos do Afinando o Cérebro, que tem tudo a ver com afinação. Bom, exato! Até porque, para você afinar a sua voz, lembre também de afinar o cérebro, não é, Juvenal? Muito bem! Gente, uma ótima noite, obrigado pela oportunidade, um beijo enorme em você, Ingrid, em você, Diana, e elas... Pessoal, elas são fantásticas. Entrem lá para vocês conhecerem o Afinando o Cérebro. É maravilhoso. Até eu fico lá brincando e treinando o meu ouvido. Tá bom? afinandocérebro.com.br, plano light, jogos gratuitos para você conhecer se você ainda não conhece, não é, Diana? É isso mesmo. Gente, muito obrigada, Juvenal. Muito gostoso. Obrigado, viu? Nada mesmo, Juvenal. Um beijo.
Tchau, Um Ingrid. beijo, obrigado. Tchau, Ingrid. Tchau, Diana. Tchau, pessoal. Valeu.